Delis, eu faço parte da equipe do Centro Espírita Mansão da Esperança e estou aqui nesse momento para a gente fazer uma reflexão dentro do projeto Fonte Viva. Então, no caso hoje é sobre a lição número 41, cujo título é Na Senda Escabrosa. Então, eu convido a todos para que a gente possa iniciar com uma prece. Vamos buscando uma serenidade, uma tranquilidade interior e juntos vamos elevando os nossos pensamentos, sentindo, em primeiro lugar, a presença dos nossos mentores a nos envolver na sua luz, no seu carinho. Junto dele, vamos elevando as nossas mentes, nossos pensamentos até as esferas mais altas, buscando a presença de Maria, Mãe de Jesus, que nos envolve no seu amor, no seu afeto, na sua tranquilidade. E favorecidos por essas energias luminosas, possamos elevar ainda mais os nossos pensamentos buscando Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todas as horas, deixando que Jesus nos envolva na sua luz, no seu amor, no seu carinho. Que possamos abrir os nossos corações para Jesus, deixando que aquilo que nos incomoda, que aquilo que sentimos doer dentro de nós, possa ser acolhido por Jesus, para que Ele possa nos trazer o alento, o fortalecimento necessário para seguirmos adiante. E junto de Jesus vamos nos dirigindo ao Pai através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória. Que assim seja, graças a Deus. E assim pedimos à espiritualidade superior que possamos ser intuídos, que possamos juntos refletir sobre a mensagem de Emmanuel. Lembrando que o Fonte Viva é um livro escrito por Emmanuel e psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. Então, lá na lição 41, ela tem um tema, e esse tema se chama Na Senda Escabrosa, né? Então, a senda é um caminho pequeno, um caminho estreito, e escabrosa porque, além de ser um caminho estreito, é muitas vezes um caminho íngreme, um caminho difícil pelo qual a gente vai encontrando alguns obstáculos para seguir nessa senda. E aí, junto com esse título, que fala então de um caminho que às vezes é muito difícil, tem uma citação. Emmanuel, antes de começar qualquer dos seus temas, qualquer das suas reflexões, é sempre a partir, né, nesse livro, é sempre a partir de uma citação do Evangelho. Nessa daqui, ele cita Paulo aos Hebreus e está escrito lá, nunca te deixarei nem te desampararei. Né? Então, é a partir desse trecho de Paulo que Emmanuel vai escrever. Então, esse trecho que ele foi buscar é um trecho que Paulo está dizendo para nós cristãos que mesmo que a gente esteja nesse nosso processo, ele está falando para as pessoas para que a gente aprenda a fazer a caridade.
O tema de onde isso é retirado é um tema, é um local onde os cristãos estão sendo exortados a cumprir com o seu dever de de aprender a ser caridoso, né? E aí, nesse trecho, ele lembra que mesmo a gente tendo aceitado, mesmo a gente sabendo qual é o caminho, mesmo a gente conhecendo o caminho que Jesus trouxe para a gente, e muitas vezes a gente vai encontrar obstáculos nesse processo nosso de evangelização do nosso coração. Nesse processo de evangelizar nosso coração, a gente às vezes vai se sentir sozinho e ali ele vai dizer, Paulo de Tarso, então vai dizer, olha, não entendam, lembrem-se que Deus deixou para todos nós esta frase, nunca te deixarei nem te desampararei. Então, qualquer um de nós que esteja de fato buscando a sua evangelização, que esteja de fato enfrentando as dificuldades que a gente tem dentro do nosso coração, que a gente não estará sozinho, a gente sempre terá Deus conosco. E aí resta nos pensar, tá bom, e como é que Deus vai estar conosco? De que forma Deus está conosco, né? E é sobre isso, de fato, que Emmanuel vai se debruçar. Então Emmanuel começa lá no texto, lembrando a cada um de nós que a gente tem na nossa vida de seres encarnados, nós temos questões físicas, mas os grandes problemas, os grandes entraves que a gente encontra não é para cuidar do corpo físico, embora a gente saiba que processos de doença, tudo mais são bem complicados, mas de forma geral, existem questões que exigem muito de nós e na maioria das vezes são relacionadas à nossa vida íntima, ou seja, aquilo que nós sentimos dentro da nossa alma, questões que nos trazem que enfrentamos, na verdade, quando a gente se sente em desequilíbrio íntimo. Então, muitas vezes, a gente tá numa tristeza profunda, às vezes a gente está com um ciúme lascado e isso está desequilibrando a gente. Muitas vezes, os nossos vícios, quaisquer que sejam, eles nos colocam numa situação em que a gente precisa desenvolver muita força de vontade para dizer não para certas coisas que a gente sabe que nos fazem mal, mas que, enfim, nos ligamos a elas. Então, existem muitas situações em que a gente se defronta com a gente mesmo. Doenças da alma, o desespero, muitas pessoas chegam a, inclusive, buscar, não encontram amparo, não se sentem amparados e não conseguem lidar com a própria dor da alma e buscam a saída como o suicídio ou às vezes as doenças da alma hoje em dia, como síndrome do pânico, como e tantas outras. Isso só para lembrar como todos nós muitas vezes temos que lidar com as nossas dores, e essas dores são muito, mas muito difíceis da gente enfrentar. E nesse trecho, Emmanuel está buscando falar desse tipo de luta que nós enfrentamos, que não é uma luta externa, não é uma luta com a vida que está acontecendo ao nosso redor, mas e com as dificuldades da vida material, não. Emmanuel, nesta passagem, ele está discutindo como é que nós, muitas vezes, diante de todos, e eu dei alguns exemplos, a gente se encontra frente a frente com a gente, com as nossas angústias, com as nossas dores da alma. E essas aflições, elas são aflições que a gente não consegue mensurar. Elas são aflições que deixam as pessoas, quando elas se encontram nesses processos, elas deixam as pessoas sem chão, num desespero, numa condição psíquica bastante fragilizada.
não é? E como Emmanuel vai dizendo, ele diz assim, quando nós nos encontramos nesses processos, invariavelmente, muitas pessoas chegam à exaustão das próprias forças, à exaustão, à quase incapacidade de ter forças para lidar com tanta dor, tá certo? Quando isso acontece, Emmanuel vai dizer que nós estamos na noite, nós estamos num momento de grande dor, então ele vai chamar esse momento de nevoeiro, é como se a gente estivesse dentro de um nevoeiro formado pelas nossas inquietações. Nesse momento, a gente está ali e é tão doloroso, e é tão difícil, e mesmo assim, Deus faz, diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, nascer coisas dentro de nós. Faz nascer dentro da nossa alma novas ideias, novas concepções, só que agora muito mais elevadas. O sofrimento psíquico nos levou a uma situação, a um grau de dor, que para sair desta dor, nós tivemos que forjar dentro de nós ideias, forças, que são melhores, são muito mais apropriadas do que as que tínhamos antes dessa situação. Então, do que é que Emmanuel está falando aqui? Emmanuel está falando do nosso processo de crescimento espiritual. Quando a gente enfrenta algo tão difícil dentro de nós, que está relacionado com essas questões da nossa alma, e a gente aprende, e a gente desenvolve forças, e a gente pode mudar e se transformar em alguém mais sábio, mais consciente, capaz de entender melhor o que acontece dentro da gente e com maior empatia com as pessoas ao nosso redor. Porque cada vez que a gente luta dentro da gente para superar um defeito, um vício, uma condição espiritual, a gente sai desta luta transformado. Não é apenas fortalecido, nós saímos desta luta transformados, modificados espiritualmente. Não quer dizer que a gente virou anjo, não. Isso quer dizer apenas que a gente desenvolveu forças na luta, na batalha íntima. E essas forças são como luzes que surgem na nossa alma. São como elementos que brilham, e ele fala na mensagem, como estrelas numa noite sem lua, né? Uma noite muito escura. Então, no meio dessa escuridão, Deus faz surgir na nossa alma forças, elementos que não só nos permitem superar aquele estado de alma em que estávamos, mas aprender e sairmos transformados, melhorados, diferentes, mais sábios. Então, o que é que Emmanuel fala? Emmanuel deixa muito claro que mesmo nas nossas dores mais profundas, a providência divina continua velando por nós, continua agindo, não somente externamente. Muitas vezes, quando a gente está nesses processos, obviamente o nosso mentor está ali do lado. Obviamente, a gente encontra no centro espírita o apoio do passe, a palestra que vem e nos facilita a compreensão das nossas dores. A gente encontra externamente muito auxílio, não é? A espiritualidade jamais nos abandona, mas aqui Emmanuel está falando de algo que atua dentro de nós
é a providência divina atuando dentro de nós, dentro da nossa alma, nos proporcionando o nosso crescimento espiritual. Então, Emmanuel vai deixando muito claro que não há solidão, nunca, jamais, pois Deus está conosco, Deus está dentro de nós, Deus opera em nós, no nosso coração, na nossa alma. E nesta operação, sempre, sempre sairemos melhores, sempre evoluiremos e sempre conseguiremos sair fortalecidos, com mais luz dentro de nós, sendo capazes de compreender melhor quem somos, o que podemos, o que somos capazes, né? Sendo capazes de olhar para nós mesmos e compreender a fortaleza que habita em nós e que é Deus. Como diz Emmanuel no seu texto lindo, ele vai dizer assim: há sempre o alvorecer depois da noite. Então, mesmo quando a gente enfrenta essas barreiras que são tão difíceis, que habitam em nós, quando nós estamos nesse processo, é ali que Deus vai nos fortalecer mais e vai nos transformar para que consigamos realizar aquilo que precisamos realizar para evoluir, para crescer, para aprender, para sermos melhores. Bem, todo esse processo não é um processo fácil, é um processo de muita dor, é um processo bastante porque estamos enfrentando a sombra que habita dentro de nós. E não nos enganemos, sempre haverá momentos assim, porque esses momentos são momentos em que a gente vai ter que enfrentar os nossos defeitos, eles estão aí, nós não conseguimos fugir deles. Os nossos defeitos estão dentro de nós, fazem parte de quem somos, e lidar com isso dentro de nós, não há como escaparmos disso. E Emmanuel vai dizendo: não tenham medo, não temam a si mesmos, não temam esse enfrentamento e não temam esta dor, porque Deus estará operando em nós, dentro de nós, em nosso coração. Que a gente possa ter esta fé, que a gente possa ter esta compreensão e que se alguém ou quem estiver ouvindo este vídeo, estiver neste processo, lembre-se dessas palavras: não há solidão, não há abandono. Sempre, sempre haverá o alvorecer depois da noite. E a fé é esta luz que fica acesa mesmo diante de toda a nossa dor e que vai se enriquecendo para que este alvorecer vá chegando. Mesmo que ele chegue muito lentamente, tenhamos a certeza de que ele está chegando. Então, que Deus possa sempre nos envolver através dos bons espíritos e que nesse momento possamos juntar forças para fazer as nossas vibrações. Que possamos nesse momento vibrar por todo o nosso planeta Terra, levando a luz, a esperança, a fé a todos os corações que enfrentam as dores da alma neste momento. Vamos vibrando para todos aqueles que estão ao nosso redor e precisam dessas vibrações. Vamos vibrando pelo fortalecimento de todos os trabalhadores do bem. Vamos vibrando por todos aqueles que buscam o conhecimento do Evangelho, que eles possam ser fortalecidos neste processo.
Vamos vibrando pelos nossos lares, pedindo a Deus que adentre em nossas casas, trazendo amor, paz, equilíbrio para o nosso lar, para as pessoas que residem conosco, para todos aqueles que caminham junto das nossas vidas. E vamos, por fim, pedindo a Deus por nós mesmos, pedindo a Deus que ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que sempre possamos caminhar com esta certeza de Deus dentro de nós. Que assim seja.